Para dar continuidade à nossa conversa da semana da mãe atípica. Gente, é muita conversa boa, muito assunto interessante, né? A gente tinha que ter um mês aqui conversando, falando desses assuntos. Eu fico pensando a quantidade de profissionais que a gente pode trazer aqui, ó. O deputado Léo já está aí. Deputado, manda um oi para mim para eu poder chamar você aqui para o bate-papo, tá certo? As pessoas já estão entrando. E aí a gente quer ouvir você. Só manda um oi aí pra mim para eu poder chamar você, mandar o convite e você vir participar aqui da live, tá certo? Pessoal, fica ligado aí, mandem suas perguntas aqui pro deputado Léo Moraes, tá certo? E ele vai respondendo conforme a conversa. Isso, vou chamar aqui o deputado. Assim, deputado. Boa noite, deputado. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo Se- bem? Tudo ótimo. Muito bom falar com Seja você, bem-vindo. Fabiano. Muito bom, Seja obrigado. bem-vindo. Eu fico muito feliz, muito honrado com o convite das Mães Coragem, né, as Indesistíveis. Inclusive, elas são indesistíveis quanto a mim também, viu? Porque Que foi que eu... perseverantes, porque sempre nos procuram, mesmo às vezes eu falhando nesse feedback, nesse contato constante. E eu queria aqui mandar um abração para todas elas, Flaviana, Imoni, a dona Áurea com a sua netinha Marina, também a Maxilene, a Marina, que inclusive está me devendo metade do picolé da última vez que eu a encontrei, que ela não quis dividir, a Régia, a Edilza, a Josiandra, enfim, todas, o doutor Flávio, que também está engajado cada vez mais, é um militante ativo em defesa das pessoas com deficiência. Né? E fico feliz também de ter você, Fabiano, um grande agitador cultural, gestor cultural, mediando esses encontros, essas lives aqui com as Mães Coragem. Nada mais apropriado, que baita combinação, que grande união. Tá? Eu estou às ordens e obrigado pelo convite. Aí, um abração e um beijo para todas elas. Eu virei tio Coragem, tio atípico agora, estamos chamando de tio atípico. Bom, Léo, você está desde o começo, né, nessa luta aí com elas, eu lembro, elas falam também desde o começo, e você acredita que, a gente vai falar de políticas públicas, né? Você acredita que a gente já tem o que comemorar em relação às políticas públicas para as mães? Eu acredito que nós temos o que celebrar, ainda que de forma tímida, mas tudo se faz necessário que exista um começo. E esse começo, aliás, a história dos países democráticos, eles mostram que é a partir da perseverança, da coragem de pessoas que lutam pelas demais pessoas, isto é, o legítimo cidadão, cidadã, que coloca sua mão à palmatória para obter conquistas do coletivo. Isso é ser um cidadão pleno. E é isso que essas mulheres praticam, fazem em Rondônia e que reverbera para todo o país, bem como tantas outras pessoas tão gabaritadas, engajadas que nós temos no nosso país. Nós temos avanços, já tivemos avanços, sem sombra de dúvidas. Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, que inclusive a LBI, Fabiano, nesse momento de pandemia, ela deve ser ajustada. Existe já um projeto que tramita aqui na Câmara Federal do Coronel Armando, se não me falha a memória, que deixa claro a necessidade de acompanhante de um enfermo, que seja uma pessoa com deficiência, que essa garantia foi retirada nesse momento de pandemia. E isso nós sabemos que é de vital importância. Muitas pessoas têm que judicializar, têm que ingressar com ação judicial para conseguir assistir os seus, né, os seus parentes, os seus filhos, as suas filhas. Então é fundamental. Nós tivemos até na questão do autismo, a Lei Berenice Piana, que também é uma militante referência. Nós temos leis estaduais no nível de Rondônia. Um abraço aí para as pessoas a nível de Rondônia, que foram criadas, implementadas, algumas executadas em pleno funcionamento e outras, infelizmente, como ainda uma matéria, uma lei morta, porque o Estado ainda não cumpriu a sua parte de executar essa política pública. E aí eu posso mencionar aqui algumas rapidamente, como é o caso da carteirinha de identidade das pessoas com deficiência, lei nossa na Assembleia Legislativa, devidamente sancionada, que nós já fizemos algumas reuniões com a Secretaria Estadual de Assistência Social e que até hoje ela
enfim, não aconteceu. Isso é muito importante a gente ter esse senso. Nós temos informações de qualidade para daí sim identificar onde que estão os gargalos de atendimento à pessoa com deficiência, para saber quais que são as deficiências, quantas são as mães, os pais, qual é o enfrentamento, a dificuldade diária. Nós sabemos, e aí sim é uma lição muito importante que a gente passa nesse momento, da pandemia, que existe a necessidade de isolamento, de distanciamento social. Essas mães, esses pais, esses familiares passam por isso durante toda a sua vida. Eles estão isolados, eles ficam muitas vezes numa redoma, por si só até mesmo tem algum constrangimento, e isso tem que ser combatido, aí sim é uma questão pedagógica com os próprios pais e mães. Eles não são iguais, eles são mais do que iguais, são melhores, e é importante esse empoderamento. Muitas vezes a gente tem relatos de filhos e filhas que sequer são convidados. Olha só que cruel, e é a realidade. É o espelho da sociedade esse tipo de exemplo. De filhos e filhas que não são convidados para as atividades recreativas da escola, ou que não são convidados para o aniversário do coleguinha e da coleguinha. É um perfeito isolamento constante que eles vivem. E é uma questão de disciplina, é uma questão de enfrentamento através de publicidade, de propaganda, de informação nas escolas, a partir da nossa educação, para que isso também seja alcançado para os adultos, para as pessoas, às vezes, mais velhas, que desconhecem essa realidade. Então, existem leis que já estão em vigor. Posso falar uma da pessoa, da prioridade da pessoa com transtorno do espectro autista. Uma lei que nós apresentamos na Assembleia Legislativa e que muitos empreendimentos, estabelecimentos já respeitam, que inclusive colocam, assim como a gestante, a lactante, assim como a melhor idade, isso é o idoso, tem a preferência a pessoa, a criança com o transtorno do espectro autista. E aí vale, Fabiano, desculpa já também pegando a esteira dessa conversa. Não, fique à vontade, o espaço é seu, é para você falar mesmo. A gente está aqui para te ouvir. Vale um exemplo, mas antes eu queria cumprimentar, parabenizar a Nájila Bandeira pela brilhante exposição, explanação, super esclarecedor, inclusive sobre a questão do uso do canabidiol, que é o princípio ativo da maconha, e inclusive os efeitos, né, de melhora no tratamento da filha. Fantástico, primoroso. E ela bem disse que já foi regulamentado pela Anvisa, mas precisa de mais. Regulamentar não é oportunizar o acesso universal. Nós temos que discutir a liberação fitoterápica desse princípio, para que todos tenham esse acesso, né? E aí, já entrando na discussão, eu gostaria de mencionar a questão de uma entrevista. Uma televisão, uma emissora nos convidou para nós falarmos a respeito dessa lei que havia sido aprovada na Assembleia Legislativa. Aí nós fomos a um supermercado. Eu não lembro quem era a mãe, se era a Josiana, não, era outra colega. Enfim, ela levou a sua filha para participar dessa entrevista. Importante essa questão de divulgação. E daí, veja bem, foi num supermercado de grande circulação de Porto Velho, e durante a entrevista, pasme, durante a entrevista, para você ver como existe um desconhecimento e um comportamento dotado de muita ignorância por parte das pessoas, não é má fé, não é mau caratismo, o que traduz exatamente a ignorância, o desconhecimento. Que a criança estava fora do seu local da sua rotina, e ficou um tanto quanto inquieta. Ela ficou inquieta e começou a emitir sons, barulhos, né? Porque estava demonstrando que estava inquieta. Um senhor na fila simplesmente virou, ele virou para trás e xingou assim em alto e bom som para que todos pudessem ouvir. Como parecesse ser uma falta de educação da criança e da mãe que lá estava, desconhecendo totalmente a realidade de uma pessoa, de uma criança com autismo, das dificuldades severas e a necessidade também desse convívio, de socializar. Aí a questão do bom senso, a questão da empatia, que é um termo tão utilizado atualmente e que muitas vezes falta no seio da sociedade. Essa mesma sociedade
que cobra uma boa atuação, por exemplo, do seu representante, do seu agente político, né? Então, é importante esse exemplo para que a gente entenda o problema social, cultural que nós temos que enfrentar. Ô, Léo, sobre as políticas públicas, né, de atendimento, tava pensando, ontem ficou online aqui uma mãe, a Cláudia, ela falou assim, uma frase: antes eu era bobinha, aí depois eu comecei a aprender as coisas e comecei a lutar, né, pelos meus direitos. Mas existem muitas mães ainda que não entendem um pouco a estrutura da questão das hierarquias e das casas, né, das casas administrativas. Explica para as mães qual é o papel do legislativo e do executivo. Porque muitas vezes, com certeza, deve chegar cobrança, né? Que seria do executivo para você, apesar que vocês dialogam e tentam resolver essa questão, que é um papel do executivo, mas qual o papel do legislativo e do executivo dentro da criação de políticas públicas? Veja bem, nós somos um grande mosaico da sociedade, o legislativo. Os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais e os senadores. Nós temos a obrigação de acolher essas demandas, as necessidades represadas da sociedade, transformar isso, através do nosso trabalho, em leis, leis que devem ser cumpridas. Isso esse é o papel desses cargos, dos legisladores, e fiscalizar a boa aplicação da política pública, se ela acontece, ou bem, assim bem como a utilização dos recursos públicos para a utilização dessa política pública. O Poder Executivo, como bem diz o nome, os prefeitos, os governadores e o presidente da República, eles devem executar essa política pública, bem como eles possuem prerrogativa para também criar leis e encaminhar essas leis para o Poder Legislativo apreciar. E os poderes legislativos possuem as suas comissões temáticas que apreciam o mérito dessas discussões. A partir daí, se tem mérito, vai para a Comissão de Constituição e Justiça para discutir se tem boa técnica legislativa, se a redação está adequada, se ela preenche os requisitos do arcabouço jurídico, se ela é legal. E daí vai para o plenário, para que o plenário, que é soberano em todas essas casas, possa apreciar e aprovar ou rejeitar a matéria de acordo com a necessidade. Então, a gente enfrenta, por exemplo, em Rondônia, severas dificuldades. Existem leis, mas que não são colocadas em práticas. Bem como existem recursos na rede de apoio, por exemplo, interligada ao Ministério da Cidadania, a CEMASF, que é o caso de Porto Velho, ao Ministério de Direitos Humanos, aqui a nível de governo federal, que existem recursos que são encaminhados para os estados e não são executados. Uma prova flagrante disso é o que acontece no estado de Rondônia, na Secretaria de Assistência Social, que há mais de ano não consegue conveniar com o governo. Isso existe o dinheiro, que é o tão difícil, é ter o dinheiro, tem o dinheiro, mas não consegue conveniar, daí, por falha da gestão da sua secretaria, para entregar benfeitorias. Assim, deixou de existir o Centro-Dia. Esse Centro-Dia é um centro plural de atuação que até capacita, profissionaliza as pessoas com deficiência, tem toda uma estrutura de inclusão no Centro-Dia, que não seria, mas que é muito importante nos locais que existe, tem sido diferencial para as pessoas com deficiência. Aí, nesse aspecto dos níveis de competência, a gente gostaria, por exemplo, de deixar claro, por exemplo, existe o CAPS, o Centro Psicossocial, ele pode atuar em defesa das pessoas com deficiência, Porém, precisa estender a capacidade operacional, colocar mais recursos para que os CAPs possam atender. E a gente tem esse papel também de intermediar esse diálogo com o Ministério, de fazer essas cobranças, e a gente precisa, lógico, fazer essa união, Estado, todos nós irmanados. Eu posso dizer que eu conheço, sou um felizardo em conhecer a realidade das pessoas com deficiência, as mães, de alguma maneira, me adotaram também para a gente trabalhar. Elas são tuas fãs. Vive falando de ti o tempo todo. Fã sou eu, elas são resilientes para me aguentar. Inclusive, quero frisar, Fabiano, também algo bem legal. Assim, por exemplo, nós temos a lei de obrigatoriedade do intérprete de Libras nas nossas sessões e eventos da Assembleia. É inclusão. Bom. Nós temos 8 mil surdos, por exemplo, que não tinham acesso à cidadania plena de saber o que estão tratando a respeito do seu futuro.
Casa Legislativa e Executivo trata do futuro da população, da sociedade. Né? E aí eu quero fazer um registro aqui, um parênteses da colaboração, do trabalho muito bem feito que tem sido conduzido pelo deputado Cirone. E eu tenho que externar isso publicamente, porque a gratidão e as congratulações elas devem ser públicas e não escondidas numa sala onde ninguém mais saiba. Então, parabéns ao deputado Cirone e que a Assembleia Legislativa continue empenhada em defender a população que tanto precisa. Olha só, deixa eu registrar aqui a presença da Marcele Pereira, tá mandando um abraço pra gente, tá? Lá da Universidade Federal, da Unir. Pessoal, grande Marcele, a Marcele tá aqui, sempre com a gente, né? Pessoal, mandem suas perguntas, tá certo? Para o deputado responder vocês. Você falou sobre a questão da atividade do deputado Cirone, né? Ele foi autor da lei da criação da Semana da Mãe Atípica. E aí a gente viu, durante as lives, uma manifestação de outros estados, do desejo de ter essa lei também em outros lugares, igual a nossa, que a gente é o primeiro. Você acha que é possível, de repente, a gente caminhar para uma lei federal? É por isso que eu digo que eu sou um agraciado, né? Eu sou um abençoado, porque as colegas de Rondônia, de Porto Velho, algumas que eu citei e tantas outras, inclusive a Clívia também, que é bem atenta, né? Que tem capacidade técnica, instrumental e também conhece a realidade fática dessas mães, tem sempre nos cobrado. E nós já estamos em plena elaboração, até já mandei uma minuta para as colegas, do projeto federal, projeto de lei federal da Semana da Mãe Atípica, que nós, junto com a nossa equipe do gabinete, com os consultores legislativos, estamos em elaboração, até querendo aprofundar ainda mais políticas públicas, porque essa questão de conscientização, de colocar no calendário oficial do nosso país é fundamental. Eu digo isso porque a gente tem aqui eventos, por exemplo a Lei Mion, que foi considerada a Lei Marcos Mion. Como foi importante? Isso é pressão social. É bom que ativistas, militantes, pais, mães de pessoas com deficiência, bem como celebridades, artistas, isso tudo é importante, Fabiano, para que um apelo, uma cobrança se torne uma lei a ponto de ser efetivada no nosso país. E assim tem sido em relação à Semana da Mãe Atípica, assim como tem eventos das doenças raras aqui na Câmara Federal. Nós temos, aliás, vale mencionar, deputados muito capacitados, conhecedores disso. Eu tenho certeza que eles vão encampar essa defesa conosco da Semana da Mãe Atípica, que nós estamos em fase de conclusão para atender todo o Brasil, fruto do trabalho dessas colegas que nos motivam, né, que na verdade nos faz a florescer ainda mais como ser humano. Que maravilha. E é um assunto muito novo ainda, na verdade, né? Porque assim, a gente sempre fala do deficiente, da pessoa com deficiência, né? Mas a questão da conversa sobre as mães, cuidar de quem cuida, é algo novo ainda, nunca foi pensado nisso. E aí vocês começaram a caminhar lá atrás, com isso, aí vem o deputado Cirone agora, que está de parabéns, né, Léo, com essa autoria da lei aí. E ele falou uma coisa bem interessante, ele falou assim, um bate-papo dele, Fabiano, eu tive que explicar a alguns deputados o que era mãe atípica. Eles não sabiam. Complicado, né? Isso é importante. A partir de uma lei federal, o mínimo que o parlamentar vai ter que fazer é saber do que se trata a Semana da Mãe Atípica. E aí, tu conhece a realidade no dia a dia, você fica fascinado. Você fica realmente a entender qual é a capacidade do ser humano em defender o coletivo, em ter solidariedade. E olha, isso é bom lembrar, a Flaviana sempre comenta isso, não é pena, não. Ninguém quer ter pena. É conhecer a realidade para defender como política pública. Não é coitadismo. Ela já falou isso para mim algumas vezes. Aliás, eu ganhei uma camiseta linda dias atrás, há meses atrás. Fica o recado, viu? Que eu ouvi, Fabiana. Eu ganhei uma também. Pois é, fica o recado que eu dei uma encorpada, eu ganhei um pouquinho de massa bruta agora na quarentena. Então, fica o recado que uma GG aí, uma camiseta GG, seria bem legal. E tem umas aqui de Paraná também, que quando eu pegar a minha, eu pego uma pra ti, tá? Pronto, tô junto. Aqui dá. Bacana. Olha só, vamos falar agora de isolamento, né? Antes desse isolamento, existia o isolamento das mães, porque para elas se dedicarem à questão dos filhos, elas deixam trabalho, deixam família, muitas vezes fica só dependendo do benefício do Estado, né?
E aí acaba não se cuidando, a mãe acaba não se cuidando. E acaba se envolvendo com tudo isso. A gente ouviu sobre a questão, mas eu não tenho autoestima, eu não consigo trabalho, eu quero estudar e não posso. Existe alguma lei, Léo, que pensa sobre esse tipo de apoio para mães, ou sei lá, ou existe algum diálogo por parte das mães em relação a isso com você? Diálogo, além disso, na Câmara, grupos de trabalho. A gente tem que trazer, aproveitar enquanto existe ressonância, e daí de vários parlamentares a nível federal, e aí na Assembleia com o deputado Cirone também, ressonância, e a gente explorar ao máximo. A gente, eu me incluo, mas na verdade eu estou também do outro lado. Eu ser explorado, eu ser cobrado, eu ser maltratado no bom sentido, para que a gente possa cada vez mais produzir, aproveitar esse momento. Nós temos algum tipo de travas, de dificuldade, a gente enxerga isso em determinados poderes executivos, às vezes é mero desconhecimento, e o desconhecimento, a gente pode quebrar essa barreira através de sensibilizá-los, né, para que eles enxerguem o que acontece, e daí a gente tem condições de voar outros voos, entrar em nível de cruzeiro em defesa, apesar de que é uma luta constante, mas que a gente possa abarcar tantas coisas, a questão da educação também, de acompanhante nas escolas, tem lei nossa a nível estadual nesse sentido. Eu já vi um colega aqui perguntando, cadê? Eu Eu ia fazer essa pergunta aqui. Já estou me metendo. Está aqui a pergunta. Está aqui a pergunta, é do André, né? Não, Andréia, da Andréia. Ela pergunta o seguinte, deputado, o que falta para essas leis e políticas públicas sejam de fato implementadas? Aqui, até hoje, não temos quem emita a carteira para os nossos filhos autistas. Isso é só um exemplo. Coloca daí, André, onde você está falando, tá? Andréa Fortini está certíssima. Nós temos a lei da carteira para identificar as pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista. Aí, nós fizemos mais de uma reunião na SES, e aí, me perdoe, mas também é algo que não tem como ser politicamente correto. Ou falta conhecimento da SES, ou falta competência da SES para que consiga estabelecer e implementar essa política pública. Falaram para a gente que iam aguardar isso. Essa nossa reunião foi no começo do ano passado. Porque no final do ano retrasado, enquanto estadual, nós já havíamos cobrado. Fomos lá e daí falaram que iam ter um novo sistema, a carteira de identidade nacional, que nela já ia constar esses dados a fim de fazer um censo e conseguir ter os dados reais dessas pessoas. Até hoje, 1 ano e meio, acho, sei lá, 1 ano e 2 meses, lá sei eu quanto tempo tem, até hoje não foi confeccionada essa carteira de identidade, nós estamos ansiosos para que isso aconteça, e ao passo que isso não aconteceu, também não fizeram essa outra carteira que nós, inclusive, nos dispomos a colaborar, se necessário fosse, com emenda ou com outras atividades, né? Se fosse gestão, enfim. E até hoje não aconteceu. A gente fica na expectativa e fica uma cobrança saudável para que a Secretaria Estadual de Assistência Social interaja conosco, com vocês, se achar que não deve ser através de um agente político, se tiver dotado ainda de muito rancor ou de achar que esse poder faz parte da cozinha ou do quintal da sua casa, que converse diretamente com as autoridades. As autoridades são vocês que conhecem o dia a dia para passo as dificuldades enfrentadas. Olha só, talvez a gente tenha eleições aí, talvez não, né? A gente está nessa pendência aí, está esperando. O que é que você diz a essas mães? O que cobrar dessas novas pessoas que podem aparecer nas novas políticas aí? Cobrar, fazer compromisso. Olha só, por exemplo, o governo do estado não tem condições de atender, de suprir, enfim, falta efetiva, alguma coisa. Cadastre, credencie entidades do terceiro setor para que possam fazer esse trabalho, minha gente. Às vezes o poder público não tem capilaridade, musculatura ou não tem eficiência para atender. Vamos descentralizar para que possa ser atendido. E, no tocante à campanha, à eleição, nada mais justo, aliás, foi o que fizeram comigo. Me colocaram contra a parede e falaram, você tem interesse em continuar em defesa das pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista? E é assim que tem que ser esse compromisso.
é uma mão de via dupla. É natural, é um princípio básico da democracia e uma democracia que passa por um processo eleitoral, no sistema representativo. A gente tem que ter pessoas que estejam engajadas. Eu não tenho dúvidas, a partir do momento que a pessoa conhece essa realidade, ela não faz mais somente pelo seu compromisso, mas faz por amor à causa. Ô, Léo, você tem uma experiência em diálogo com essas mães, mas teve um momento que isso era novo para você, né? Você olhava para as mães e acabava, é claro, você entendia dos problemas das pessoas com deficiência. Só que você viu que o caldo é muito mais grosso, né? Qual era a tua visão antes de saber o que era uma mãe atípica e qual a tua visão hoje em relação a elas, a esse movimento? Bem, eu tenho dentro da minha família alguns casos de pessoas com deficiência e tem outras assim, por exemplo, tem a Jéssica, que é meu amor, ela é Down, ela mora no Tocantins, então a gente sempre teve familiaridade com esse tema. A partir do momento que entra na vida pública, a gente vê quão difícil, quão espinhosa é a vida dessas famílias, dessas pessoas. É inegável, tá? A gente não tem só que jogar as flores, as pétalas. Os espinhos existem. E a gente tem que tentar expor isso, deixar isso na pele, né? Não esconder para que a gente possa mediar esses conflitos, mitigar essas dores que são enfrentadas e legislar em defesa de todas elas, todos e todas, né? É verdade. Deputado, eu sei que você está com pouco tempo, precisa viajar daqui a pouco, não é isso? Precisa pegar um voo? Vou viajar, inclusive, por uma questão muito grave de saúde familiar, e aí eu consegui um voo agora de madrugada, porque a gente está com pouquíssimos voos para Rondônia, e aí eu vou daqui de madrugada agora, daqui a pouco eu vou a São Paulo eu espero, para ter que voltar a Porto Velho, mas se Deus quiser, eu estarei logo, logo na nossa terrinha, beiradeiro como somos, né, então, Fábio? é verdade. Ó, então vamos encerrar. Manda um recado para essas mães que estão em casa. Bem difícil a situação, muito mais difícil que antes, né? Antes era difícil para elas, claro, e agora é muito mais difícil porque elas estão tendo que ficar em casa, interrompendo tratamento, enfim, vários atendimentos que elas deveriam estar fazendo aí, junto a questões políticas, questões de médico, educação, e aí elas estão em casa. Inclusive, essas lives durante a semana ajudou muito, porque terapeuta falou, psicólogo falou com elas, né? Falando assim, olha, você pode fazer isso ao invés disso, pensa nisso, controla a ansiedade por meio disso. E você, o que é que tem a falar a essas mães que estão isoladas, né? Só desejar tudo de melhor e fazer essa cobrança necessária às autoridades. Não cansem, não desistam, continuem com essa voz imponente, se imponham. Vamos trabalhar na rede de apoio para saber aonde captar recursos e cobrar a implementação de boas políticas públicas. Eu quero dar um beijo, mandar um beijão para todas elas, para todas as crianças. E aí a parte mais adorável de tudo isso são as crianças, né? Os meninos, as meninas, os adolescentes, os jovens. Dia desses, lá na frente do Mercado Cultural, lá no Calçadão Manelão, que é projeto nosso ainda quando vereador, inclusive, eu tive a oportunidade de desfilar num projeto que teve, eu não lembro a entidade, de desfilar com várias crianças, vários adolescentes e jovens. Eles deram um banho de charme, de elegância, de beleza, de brilho nos olhos. Aquilo ali alimenta a gente por meses, não tenha dúvidas. E eu preciso ser alimentado. Não da comida que vem da terra, que essa eu já estou muito rechonchudo, mas exatamente dessa espirituosidade, dessa energia positiva, desse carinho e, lógico, reforçando a minha obrigação, inclusive já aproveitando aí a audiência, que isso vai para todo o estado, até para o Brasil, vamos ver se a gente faz uma videoconferência na semana que vem para discutir. Já vi aqui uma colega colocando, por que não discutir uma lei para as mães atípicas, de preferência atendimento às mães atípicas? Vamos discutir constitucionalidade. Mães e pais atípicos, como é que seria? Então, enfim, é a questão de nós discutirmos isso daí. A Murielle, que idealizou esse desfile, tá? Muito obrigado, parabéns aí a todos vocês, obrigado pelo carinho, renova a energia para a gente continuar lutando nisso. As mães, aproveitando que são mães, ontem foi aprovada a lei, agora por conta da pandemia, contra a violência doméstica, em relação a feminicídio, em relação a estupro. O relator acatou nossa emenda, que nós incluímos também
estupro mediante fraude, lesão corporal seguido de homicídio, enfim, outros tipos penais para preservar as nossas mulheres nesse momento. Eu faço parte da comissão mista, que é conduzida pela senadora do Rio Grande do Norte, para fazer essa defesa, esse enfrentamento de violência contra as mulheres. Olha, Léo, e vou te falar uma coisa. Da mesma forma que essas mães têm um carinho muito grande por você, elas vão te cobrar, porque o movimento está crescendo, hein? Olha, conversei com gente de Vilhena, de Paraná, Colorado. Me adicionaram as 100 mães para falar, olha, a gente está crescendo. Eu fiz, que bom, gente, que bom que vocês estão crescendo. E que bom... Se você partir da premissa que nós temos pelo menos registrados, dados oficiais, 12,5 milhões de pessoas com deficiência, imagina quantas milhões de mães que ainda não sabem que existe o movimento da mãe atípica e que vão engrossar o caldo e vão fazer valer os seus direitos e as suas lutas para que elas sejam afirmativas, que elas se tornem leis. E que bom que Rondônia tem representantes como você, viu, Léo, à frente desse movimento. Isso é muito bom. Muito, muito, muito bom. A gente tem muita sorte, viu? Obrigado. Trago aqui o agradecimento de todas essas mães, tá? Pelo teu trabalho, tua dedicação e pela importância que você dá a todas elas e o trabalho que elas fazem, tá certo? Muito bom. Obrigado. E me cobrem mesmo, porque eu também acredito que preciso melhorar muito. Estou falhando demais nessa discussão e não tem que arrumar justificativa. Tem que trabalhar. Obrigado, tá? Com Deus. Elas vão cobrar mesmo, viu? E boa viagem, viu? Melhoras aí para sua família. Fique com Deus. Cuidado aí com essas viagens aí. Proteja, máscara, gel e nada de coçar o rosto, viu? Tá bom. Obrigado, meu amigão. E nos encontramos no final de semana aí, no nosso evento. Domingo, né? Domingo vai falar de cultura. Vamos falar de cultura. Tá certo. Um abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Um abraço. Você também, né? Isso aí, gente, que parceiro, né? Olha só, Léo Moraes, parceiro desde o começo, a luta. Na verdade, as Mães Coragem têm parceiros maravilhosos, né? O Léo, o deputado Cirone, o vereador Márcio e tantas outras pessoas aí, né? Que estão trabalhando pra gente. Ó, gente, eu vou chamar rapidinho a Clívia e depois eu vou chamar o doutor Flávio pra gente conversar. Clívia, manda um oi pra mim, eu quero conversar contigo agora. Tá certo? Clívia? Cadê Clívia? Deixa eu achar a Clívia aqui. Achei Clívia. Aceita aí, Clívia. Vem conversar comigo aí. Tá com o cabelo penteado? Tá entrando. A Clívia está entrando aí para conversar com a gente. Pessoal, é tão importante ter esses representantes ao lado da gente, sabe? Defendendo essa luta, fazendo acontecer essas leis, como o deputado Cirano aí criou a nossa lei, né? A lei da Semana da Mãe Atípica. Por isso que a gente está aqui discutindo. Pessoal, claro que a gente queria estar todo mundo perto para dar um abraço, né? Numa palestra, numa conversa. Mas vou te falar, viu? Tá muito bacana aqui. Inclusive, a gente está conseguindo gente do Brasil todo assistindo, né? Tem gente do Brasil todo? Gente, faz o seguinte, coloca o teu nome e fala de onde você é. Eu quero saber de onde vocês são, tá certo? Clívia, eu mandei para ti. Eu não sei porque não está chegando. Será que sua internet está fraca? Ó, vou mandar novamente, tá certo? Pede para participar. Veja aí, veja se está chegando aí, Clívia, até você. Então, gente, coloca o teu nome e coloca de onde você é. Eu quero saber até onde a gente está chegando. Tá maravilhoso, né, Nájila? Também estou gostando. Ó, pessoal, as perguntas que vocês fizeram, vocês sempre busquem colocar as perguntas nessa interrogação que tem do lado do teu bate-papo, porque o que acontece? Às vezes sobe muito rápido, eu não consigo ver, tá certo? Já que a Clívia não atende, eu vou chamar o doutor Flávio para falar com ele. Cadê o doutor Flávio? Travou, Clívia? Tá, vou chamar o doutor Flávio e depois eu chamo você no final. Doutor Flávio, manda um oi para mim, para eu tentar encontrar você aqui, por favor, para a gente conversar. Cadê o doutor Flávio? Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Doutor Flávio, manda um oi para mim, porque eu não estou conseguindo encontrar você aí, tá? Vamos lá. Quer tentar novamente, Clívia? Eu não estou encontrando o doutor Flávio. Gente, olha só. Não esquece que está rolando sorteio. O doutor Flávio está rolando sorteio na página do Instagram. Então, vai lá, gente, e concorre. Chamando o doutor Flávio aqui para conversar com ele, tá certo? E conhecer um pouquinho a história dele. Aceita aí, doutor. Vem conversar com a gente. Eu já mandei a solicitação. Só basta o senhor aceitar e vir aqui conversar comigo. Ó, fazer uma transmissão. Agora aceite aí, aceita essa transmissão.
Eu acho que não está dando certo. A internet de vocês devem estar, ó, fazer transmissão. Não pode participar. Está dizendo que o senhor não pode participar. Fala o seguinte, manda para mim, saia e entre novamente. Quando o senhor entrar, o senhor manda a solicitação para participar da live. Eu vou chamar a Clívia novamente para ver se dá certo. Clívia, aceita aí. Vem aqui conversar comigo, vê se está dando certo, tá certo? Vem falar um pouquinho dessa semana, vem falar da importância das leis e dos movimentos que fazem com que as leis, né, construam atividades e projetos que nem esse, que nem a Semana da Mãe Atípica. Tem alguma mãe que quer falar comigo? Ó, eu tinha um prêmio para dar uma mãe que vinha falar comigo, mas nenhuma mãe quis falar hoje. Cadê? A Clívia não tá dando certo também lá. A Clívia chegou aí. Eu tava fugindo, era a Clívia. Penteou o cabelo? Tá aqui, tá Os cabelos preso, né? Os cabelos tá penteado. Tá preso. A pandemia me deixou morena, entendeu? Tá vendo? Eita, tá certo, não tem, Clívia. não tem mais escova, não tem mais nada. E eu, bom que eu também não tenho nem peixe na escova, nem penteio o cabelo, só passa um pó na cara para não ficar brilhando. Privilegiado, que você não precisa disso. Que parceiros, hein, a gente tem, Clívia? Essas pessoas que estão do lado da gente aí, defendendo os direitos da gente. É um movimento forte, por ser constituído por várias mães, várias pessoas, e é forte também por ter representantes políticos à frente disso, né, Clívia? É verdade sim, e é muito gratificante realmente. Tem gente que não gosta muito de falar de político, não gosta de envolver políticos nesses assuntos, mas é impossível você falar de política pública sem envolver político, é impossível. As leis são criadas lá, então assim, realmente a gente precisa desse apoio. Esse apoio político que o Léo deu desde o início foi fundamental nesse processo. Eu estou desde o início, né, desse processo ativista que a gente começou a montar aqui, que eu tô à frente, não digo nem à frente, mas eu tô envolvida, né? E aí depois, Léo foi para a esfera federal, ele continua nos apoiando, mas aí aqui na esfera estadual nós temos a grande parceria do deputado Cirone, que abraçou a causa, que assim como o Léo também foi aos poucos se familiarizando com a causa e foi se envolvendo, né, com as mães, porque assim, é preciso ter identidade, você precisa se identificar com a causa. Entendeu? Não é qualquer parlamentar que consegue se identificar com a causa, entendeu? Tem que ter sensibilidade, tem que ter uma humanidade muito boa para poder trabalhar com esse público, que é um público bem sensível, eu sei disso. E para mim é um prazer enorme fazer parte desse movimento. Eu aprendi, eu cresci muito, né, com todo esse envolvimento. As meninas, elas me ajudaram nesse crescimento, a Flaviana, a Imoni, a Edilza, a Regi, todo mundo que faz parte desse movimento, porque elas sempre me trouxeram muito para a realidade, entendeu? Às vezes eu fico escutando alguns relatos dela que eu falo, caramba, é sério, vocês passam por isso? Elas falando sobre a questão de como são tratadas nos órgãos públicos, de como são tratadas às vezes na saúde, de que maneira, com tamanha insensibilidade. Aí eu fico olhando, sério que tem profissional que faz isso? Mas assim, ainda bem que nós temos essas mães que são indesistíveis, elas são literalmente indesistíveis. Porque, gente, pode falar. Na tua família, sempre pode falar, gente, o espaço é de vocês, tem que falar. Só que eu penso na hora de não pedir desculpa, interrompo vocês. Tem alguém com deficiência na sua família? Tem um primo que é o Gabriel. O Gabriel tem síndrome de Down, é uma graça, Gabriel. Tem altas histórias do Gabriel, ele é filho da minha tia, que é irmã da minha mãe, então ele é bem próximo mesmo. Né? E também a minha tia tem uma outra filha que também tem deficiência. Então a gente temos, da parte do Alan também, do meu esposo também, ele tem primos também com deficiência. Atualmente também a minha cunhada foi diagnosticada com autismo. Inclusive a gente estava até falando, daqui a pouco a gente vai ter aí aqui em Porto Velho, que ela é advogada, uma autista na UAB. Ela passou na UAB antes mesmo de se formar. Ela é uma autista de alto funcionamento. Mas a gente sempre desconfiou, desde o início eu convivendo com ela, eu sempre percebi os aspectos sociais dela bem aguçados, e agora ela já tem um diagnóstico, enfim. Então a gente sempre foi muito próxima disso. Fora a questão profissional também, que eu sou fonoaudióloga, então eu sempre tive contato. A minha área de atuação foi na área da linguagem, então eu sempre tive muito contato com pessoas com deficiência, com pais e etc. Que bacana. Então você está toda envolvida, você é uma amiga típica, né? Eu sou. Eu já me considero da família. Que maravilha, que trabalho lindo você está fazendo, viu? A gente trabalha muito nos bastidores o tempo todo. Sim. E eu te parabenizo pela dedicação e o apoio aí que você me dá junto à Flaviana e a Imuni, viu? Parabéns.
Muito obrigado, viu? Eu vou chamar o doutor Flávio agora. Isso, Daqui a chama o pouquinho doutor o tempo a Flávio, que gente ele acaba. tem um É, mas trabalho tá dando bem errado. Doutor bacana Flávio, eu tô também. vendo o senhor e vou chamar ele. Clívia, fica bem, viu? Tchau, gente. Obrigada a todo mundo aí que está assistindo e acompanhando. E continue acompanhando. Vai até domingo, viu? As lives. Continue acompanhando. Tchau, boa noite. Tchau, Clívia. Tchau. Doutor Flávio, eu vou chamar o senhor agora, vou mandar um convite e o senhor aceita o convite e vem aqui conversar comigo. Ó, tá dizendo que o senhor não pode participar, não tô entendendo, doutor Flávio. Tem um outro Instagram aí que o senhor pode entrar de outra pessoa na sua casa e aí a gente chama, não sei o que está acontecendo. Aparece uma mensagem aqui que o doutor Flávio não pode participar da live ao vivo. Será que é algum probleminha? Ó, mas vamos fazer o seguinte, doutor. Se a gente não conseguir hoje, a gente vai tentar amanhã, já no primeiro momento, tá certo? O senhor entra amanhã e aí eu chamo o senhor bem no comecinho da live, tá certo? Vou tentar mais uma vez para ver se dá certo. É, não está dando certo não, não está nem chegando aí. Deve ser problema na internet. Pessoal, mães, pais, tios, todos vocês, muito obrigado por hoje. Foi muito produtivo. A gente ouviu aqui a Nájila, né, falando sobre toda a experiência, tratamento alternativo, o tratamento por meio da maconha, que foi muito interessante. E a gente também ouviu o deputado Léo Moraes falando das políticas públicas, né? Ó, a Márcia solicitou. Quer conversar aqui, Márcia? Márcia Silva, deixa eu ver se ela quer conversar comigo antes da gente sair. Vamos ver se... Vamos ver, estou aguardando a Márcia. Márcia, aceita aí, vem conversar comigo. Oi! É o doutor Flávio? Sim, Ô, doutor Flávio, que bom! Consegui um outro telefone aí. Não tava, eu estava chamando o senhor, não estava dando. Seja bem-vindo. obrigado. Fala um pouco da sua experiência para gente. Então, ao longo aí de mais de um ano, praticamente já 2 anos esse ano, logo após o diagnóstico do meu filho, né, comecei a participar, né, de eventos públicos, né, e estudar um pouco mais sobre o assunto, me inteirar mais. E aos poucos eu comecei a verificar realmente assim as deficiências na própria deficiência, né, dentro da própria lei. E aí eu fui tentando somar e preencher alguns espaços, né, junto lá com a Assembleia, junto com o próprio Executivo, né, dentro do Poder Judiciário e até a nível nacional. Ao longo desse período aí, eu assim me inseri em algumas comissões, né, lá em Brasília, né, perante o CNJ, que trata de acessibilidade perante os magistrados e servidores. Isso, de certa maneira, reflete também para a sociedade, porque à medida que nós vamos construindo algo, isso também vai ser entendido, né? É uma política pública incontrolável, né, do bem. E nós temos também um trabalho na AMB também, e é bom esse trabalho, porque a AMB é a Associação Nacional dos Magistrados. E ela, basicamente, nós estamos um grupo lá de mais de 20 juízes, tem uma diretoria formada por 7 juízes. E essa diretoria, todos são pais ou mães que têm filhos especiais. Então, isso é bom porque, e eu explico, a sensibilidade do judiciário é importante até para fazer com que esses direitos realmente sejam efetivados. Esse ano eu comecei a trabalhar de acessibilidade do TJ. Hoje, inclusive, nós tivemos uma reunião e assim, a gente verifica que realmente há uma discrepância muito grande, né? Eu estava ouvindo a fala do deputado, dos demais que andaram aí, realmente parabéns. Eu costumo dizer o seguinte: hoje nós temos um arcabouço legislativo muito forte, muito sustentável para a defesa da equidade e da inclusão. Mas nós não temos uma efetivação. Aí as pessoas perguntam, né? Como que então nós temos um sistema jurídico tão completo, né? E ao mesmo tempo nós não temos uma efetivação? A razão é muito simples.
né? Isso é uma das coisas que eu venho tentando desconstituir e construir o sentido contrário, né? Qual a razão? A falta de prioridade, né? O Brasil ele tem uma política pública muito voltada aos interesses de uma minoria, porque é a minoria que está no poder hoje, seja político, seja econômico. Só que essa minoria ela não inclui as pessoas com deficiência. Ainda não está incluído. Ah, mas o Estado tem muitas leis, o Estado tem muitas ações para atender isso. Perfeito, realmente tem algumas coisas, né? Eu vou citar um exemplo. Essas próprias leis que nós temos, que uma trata da carteirinha do autista, que é do deputado Léo Moraes, essa própria lei do deputado Cirone. Nós temos muitas iniciativas, né? Mas nós temos, por exemplo, a Lei Mion, que foi publicada esse ano e não foi aprovada. Quer dizer, desde o ano passado, eu já estive em conversa com a própria secretária de Estado, da Central, para tratar sobre esse assunto e sobre outros assuntos. Isso não foi avante. Por quê? Não é porque o Estado não quer fazer, é porque o Estado, o sistema público, ele trabalha com prioridade. Os recursos são finitos, as pessoas têm suas limitações e as cobranças são muito grandes. Em épocas como essa, por exemplo, de pandemia, nós, do grupo de pessoas que têm alguma deficiência ou dependentes, somos os mais afetados. Por quê? Porque se nós, numa situação de normalidade, nós já tínhamos uma exclusão da prioridade, imagina hoje. Hoje a prioridade é o quê? É saúde. Perfeito. Ninguém vai discutir que não seria prioridade de saúde em tempo de pandemia. Mas os deficientes estão dentro desse grupo de saúde. Inclusive também no âmbito da saúde mental. Né? Sim. Não na cognição, mas saúde mental no sentido amplo, assim, porque eles dependem também e tem um certo comprometimento em relação ao desenvolvimento. Então, a minha grande aflição, na verdade, é tentar fazer com que o Estado, seja o legislativo, o executivo, o judiciário, ou seja, o Estado como um todo, ele encare a questão da acessibilidade e da inclusão como uma prioridade. Né? Não adianta você fazer uma carteirinha, não adianta você colocar uma identificação lá no estacionamento, mostrando que você respeita aquela pessoa que tem limitação. Isso é importante, mas não é suficiente. Né? Esse ano, quando eu falava no seminário das Pais Mais Incríveis, Mães Coragem, né? Agora eu me confundi agora. Em qual dos dois que eu falei? Mas eu falei sobre a questão da Lei Mion. Por que as pessoas acham que essa Lei Mion vai transformar, né, algo que ainda não existe? Né? De fato, ela vai criar absolutamente nada, mas ela vai permitir duas coisas. Primeiro, tirar da invisibilidade uma minoria, porque de fato é uma minoria. E segundo, garantir uma acessibilidade, né? Em vários tipos de áreas, né, do direito, enfim, educação, saúde, né, e várias outras situações, e até as situações corriqueiras mesmo do dia a dia. Mas isso não transforma a realidade. Né? Se você tem uma carteirinha dizendo que o seu filho lá é portador de ideia, isso vai habilitá-lo a requerer as coisas que ele precisa para a sua cidadania, para o seu dia a dia. Né? Mas vai fazê-lo estar diante de uma realidade efetiva de direitos. Ele vai ter, por exemplo, uma série ilimitada de sessões das mais variadas possíveis de terapias? Não vai. Ele vai fazer com que ele tenha o direito de educação inclusiva, que eu até escrevi o ano passado 2 artigos, um sobre a convivência familiar, outro sobre a educação inclusiva. Ele vai ter o processo pedagógico inclusivo? Não vai. O Estado tem feito alguma coisa? Tem. O município de Porto Velho tem feito? Tem. Nós estamos, não sei se está suspenso ou não, mas eu acredito que esteja suspenso. O ano passado começou um processo de qualificação dos professores da rede pública municipal nessa área de inclusão.
Só que isso não é suficiente, né? É, nós precisamos, assim, qualificar, nós precisamos remodelar o plano de ensino, nós precisamos remodelar a escola, né? A escola tem que ter acessibilidade, né? Isso é um dos pontos que nós discutimos hoje na reunião do Tribunal de Justiça. A nossa própria casa, nós temos que olhar isso, né? Eu tenho que ter um servidor preparado para receber uma pessoa que é surda-muda. Eu tenho que ter um servidor preparado, inclusive uma das coisas que eu mencionei foi exatamente isso, essa qualificação para atender um usuário que é deficiente físico, ou deficiente visual, né? Como que eu vou explicar para uma pessoa que é surdo-muda que ele teve uma decisão desfavorável? Né? Verdade. Chegar lá, imagine que ele seja um apenado, você bem drástico. Aí chega lá e fala, olha, cidadão, a partir de agora você está preso. Como que ele vai receber isso? Doutor Flávio, nunca foi prioridade no Brasil, né, o trabalho com pessoas com deficiência, infelizmente, né? Isso é muito ruim. Doutor Flávio, a Andréa Fontini está perguntando para o senhor como ter acesso às ações do seu grupo. Como é que as pessoas fazem? Então, esses grupos são grupos fechados, né? Esse de acessibilidade do TJ, eu comecei esse ano e ele é fechado, mas ele não é exclusivamente para a nossa, vamos dizer assim, para nós magistrados e servidores. Por quê? Porque o objetivo dele é o atendimento ao público externo. Então, a função desse grupo vai ser exatamente garantir acessibilidade para o usuário. Né? Não é para nós exclusivamente, né? Nós não vamos estar nem garantidos para acessibilidade, a não ser se for um magistrado ou um servidor que for detentor de tipo de limitação, né? Agora, até mais grupos como e da ANB, as ações são ações voltadas para regulamentar a vida social, não só dos magistrados, servidores, mas com reflexo para a própria sociedade. Não existe uma participação de membros de fora da sociedade porque é uma atividade destinada à regulamentação interna, né? Mas, como eu disse, à medida em que eu regulamento, eu tenho grupos de juízes que estão discutindo as questões relativas a isso, né? Cada um no seu estado vai ser um propagador disso aí. Entendi. Né? E essas ações, elas podem estar sendo publicadas sem nenhuma restrição, na medida em que elas vão sendo efetivadas. Né? Porque Maravilha. eu consigo implantar uma política pública dentro do Tribunal de Justiça, eu consigo na Assembleia, eu consigo lá no Executivo. Né? Eu consigo mostrar para a Assembleia, para o Executivo, para todos os órgãos públicos aí, e aí a gente pode se estender ao particular também, que é possível você fazer, né, a inclusão e sem que você tenha que necessariamente envolver o orçamento, né, que é o grande problema. É verdade. Que é o grande gargalo da coisa, né? Mas eu posso Doutor Flávio? Né, nos canais aí da... Bacana. Olha, parabéns pelo seu trabalho. As Mães Coragem estão organizando para que toda semana a gente venha falar de outros assuntos. E com certeza é muito importante que o senhor participe, né? E a gente trate assunto a assunto que o senhor está falando aí, viu? A gente vai finalizar a live agora, porque daqui a pouquinho o Instagram derruba a gente. E eu quero agradecer a sua participação e convidar o senhor aí até o final de semana aí assistindo as outras lives, tá certo? Me conseguiu me ouvir? Tá me ouvindo, doutor Flávio? Eu acho que deu algum probleminha na internet do doutor Flávio. Então, vou me despedir aqui do doutor Flávio, agradecendo a ele pela fala, né, por todo o trabalho que ele tem. E aí, convidá-lo para depois, nas semanas que a gente vai realizar aí junto às Mães Coragens, para falar sobre o assunto. Tá certo, doutor Flávio? Muito obrigado. O senhor está conseguindo me ouvir, não, né? Eu vou desconectar, tá certo? Tchau. Muito obrigado. Obrigado pela participação.
Pessoal, mais um dia, só faltam 2 dias agora, né, para finalizar a nossa semana da manhã típica. Vai ser muito bom, gente. Vai ter finalização e vai ter prêmio. Amanhã, olha só, amanhã a gente vai conversar com Maxilene Vieira, que é a manhã típica, né, e com o doutor Marcos também, tá, que vai falar como a maternidade modifica o cérebro, tá bom? Então eu aguardo vocês aqui amanhã, no mesmo horário, tá bom? Um beijo em todas vocês. Fiquem com Deus. Tchau.